obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se encontra aqui. Obrigado, Senhor, pelo irmão Paulo, que está conosco com nós, e pela força, Senhor, e a vontade dele para saber uma hora dessa, que tiver 2 anos para ajudar a igreja. Eu te peço, Deus, que não só o irmão Paulo, mas todos os irmãos que sejam da igreja de Cristo, que o Senhor venha, Deus, conceder esse homem, essa vontade, essa força de coragem, para ver um pouco da tua palavra junto com os irmãos. Porque tem muitas vezes, Deus, que nós ficamos desmotivados, tem muitas vezes que nós ficamos tristes, se acomodamos no nosso laço. Mas muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue dando força no nosso laço, porque é muito difícil o pai também, que ele é só. E eu te agradeço, Deus, pela força que o Senhor tem dado ao Senhor diariamente, Senhor, porque abaixo das tuas coisas, Senhor Deus, abaixo de tudo que tu, Senhor Deus, tem a família dele, ele preserva como se fosse a vida dele, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, Deus, que para ele é triste ele sair de casa e deixar elas para trás, assim, sem acompanhar ele nesse caminho. Mas, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado força a ele até aqui, e ele não ter desistido, Senhor, porque muitas das vezes essas coisas fazem com que a gente desistisse. Mas, obrigado, Senhor, porque eu não sou de encontrar, e cada um de nós que se encontra aqui, Senhor, porque tu sabes, Senhor, Deus, que não é fácil. Mas a gente te agradece pela coragem e a força que a gente está tendo até aqui, Senhor. Através de tu, Senhor, Deus, que nos dá, Senhor, que nos ajuda a nós nunca nos desmotivar, Senhor, o nosso objetivo é ganhar a nossa salvação, Senhor. Assim que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, de novo, Pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, 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 Louvemos ao Senhor. aleluia, 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 Louvemos ao Senhor. quero te adorar, ó Deus, Ficar em tua presença, levantarei mãos santas e te bendirei, meu Cristo, com o coração contrito. Quero ver tua majestade, seja exaltado, ó Deus. Glórias a
porque te amo, ó Deus, te amo. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como rio de águas vivas, fluindo de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, te pede louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção daquele que minha vida mudou. É o amigo Jesus, É o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, É amor e verdade, só por Ele encontrei essa paz que busquei. só com Ele encontrei a felicidade. Ele cantar outra música. Boa noite, amado igreja. Boa noite, irmão. Tive o privilégio do meu irmão me convidar a compartilhar um pouco com vocês sobre Filipenses. Amém. Assim, sem ter buscado mais, né? Mas vamos ver o que o Espírito Santo deixou dentro dessa carta para cada um de nós. Sabemos que Paulo ele começou essa igreja através de um casal. Ele teve uma visão, né? Nessa visão o varão apareceu a ele, o sonho andando ele ir para uma cidade. E nessa cidade ele encontra Priscila, uma vendedora de púrpura, e lá ele começa a evangelizar na beirada do rio. O que acontece? Ela se converte ao Senhor, também mais tarde do seu marido, e ela convida Paulo a ir à casa. E assim começa a igreja lá. Mas vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1. A gente vê que essa igreja também é uma igreja organizada. Ela já tinha bispos, ela já tinha também diáconos. Bispo é aquele ancião, mais ou menos
para ser um ancião, ele tinha que ter mais ou menos uns 50 a 60 anos. Já era um ancião da igreja. E com aquele propósito, ele sabe ter filhos crentes, né? E é uma pessoa apta a ensinar. Vamos aqui no capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive os bispos e os diáconos que vivem em Filipos. A gente já vê que essa igreja era uma igreja que já tinha pessoas maduras na fé, pelo tempo que Paulo passou lá com eles. Mas vamos aqui para o versículo 12. Não é isso? 12. Quero ainda, irmãos, certificados de que as coisas que me aconteceram têm sido antes contribuído para o progresso do Evangelho. A gente sabe que Paulo aqui ele estava já em prisão, né, domiciliar, estava no final lá da vida dele em Roma. E versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo Jesus se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Vemos aqui que toda a guarda que Paulo ele era algemado, né? Toda a guarda, Paulo ele procurou realmente mostrar, né, o Evangelho, mostrar sobre a pessoa de Cristo. E no final, lá no final da carta de Roma, ele escrevendo para os romanos, ele fala sobre a casa de César, né? Então, lá tinha um povo lá que adorava a Deus. Então ele diz, no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo Jesus se tornaram conhecidas de toda a guarda, né, pretoriana e de todos os demais. Então a gente vê que ele mesmo preso, ele não deixou, né, o Evangelho não parou. Ele não se sentiu deprimido e nem assim, como pode-se dizer, ele não se sentiu impedido. Interessante que nem mesmo na prisão, Paulo deixou de anunciar o Evangelho. Exatamente. Podia muito bem ficar dentro do livro, de agressão, por exemplo, e ter parado. Exatamente. Aí, numa ocasião, porque a prisão, mesmo que ela sendo domiciliar, ele estava no prisão domiciliar, não estava no calabouço. Isso. A prisão domiciliar. Mesmo ela sendo domiciliar, ainda é ruim, porque aí eles não querem ficar presos. Mas mesmo uma situação ruim, pode dizer que tem um bom proveito na propagação do Evangelho. Interessante ao ponto de toda a guarda pretoriana escutar a sua pregação. Ao que dá a entender como se, mas como pôde toda essa guarda pretoriana escutar e Paulo pregar para eles? É como se tivesse um revezamento. Então, cada dia um guarda De lado da poeira lá. exatamente. E ali daquele que estava vigiando, para aproveitar o momento e pregar o Evangelho. Mostrava o estado espiritual que aquela pessoa estava, né? Aí eu digo, por exemplo, que realmente Paulo foi aquele que há tempo, já fora de tempo, ele anunciou o Evangelho. É isso que a gente deve aprender, né? Nesse E homem. as prisões para nós. Exatamente. É como ele diz, né, aqui na própria carta, que o viver para ele era Cristo Jesus. Aí ele emenda, né, que o morrer para ele também era lucro. Ele estava pronto, né, para qualquer situação. Então, a gente aprende isso. E com tudo isso a gente aprende também que houve um alvoroço, né? Tinha gente que não era a favor de Paulo,
assim, né, tinha ciúme dele, né, e começou a realmente a propagar o evangelho para trazer tristeza, né? E Paulo, no dia de hoje, o que ele vai dizer, assim, para mim, Paulo dizendo, para mim o que importa é que Cristo seja pregado, né? Para nós aqui, a gente vê que ele foi precipitado, né? Mas a gente não pode dizer isso porque naquele tempo só existia um povo. Não existia várias denominações trazendo o nome de Jesus no centro da vida das pessoas, né? Erradamente. Mas aqui, aquele Cristo que era propagado era o Cristo realmente do ser sepultado, do ser ressuscitado e os demais. Vamos para o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor para as minhas algemas, ousava falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então a gente vê que a palavra de Deus, ele estava pregando com desassombro, mas sabendo que a qualquer momento também poderia ser o quê? Perseguido. Né? Mas eles estavam indo adiante. No versículo 15, alguns afetivamente proclamam Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, fazem de boa vontade, de bom coração. Né? Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam o Cristo por discórdias e insinceramente julgando suscitar tribulações a minhas cadeias. Versículo 18. Todavia, o que importa, uma vez, é que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, por pretexto que por verdade. Também com isto me regozijo, assim sempre me regozijarei. Então, Paulo ele ficou até alegre, vendo o alvoroço dos irmãos, né? Uns pregando por inveja, até mesmo para trazer discórdia às algemas de Paulo, mas ele estava aqui no final do versículo 18, regozijando. Ele estava alegre com o que estava realmente acontecendo. O que importa é que Cristo seja anunciado. Como eu falei, parece hoje a gente pegar aqui esse texto e estar pregando no ônibus e mandar uma pessoa ir para qualquer igreja mais próximo da Bíblia. É um pouco irresponsável. Mas o que importa é que Cristo seja pregado. Versículo 19. Porque estou bem certo que isto, mesmo pela súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundaram em libertação, segundo o ardente expectativa da esperança, de que no cada serei, leia aí para mim, eu estou ficando muito Nada serei confundido, antes pela confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido pelo povo, seja pela vida, seja pela morte. Exatamente. O que a gente pode entender com essa libertação que Paulo estava falando? O que a gente pode entender? Do versículo 20, versículo 19 ao 20. O que dá para entender aí? Vamos lá. Senhor, 20
falou no vídeo, né? Lá antes ele falou que a prisão dele, muitos começaram a ter ousadia, começaram a pregar confiadamente. Certo. Aí sabe que no meio da multidão, português, sempre vai ter na multidão. Ele tem Jesus. Não tinha multidão, tinha bem pouquinho que era prudente e a maioria era prudente. Aí quando ele fala assim, ó, a gente sabe que vocês estão pregando aqui, eu ensinei, mas muitos estão pregando de inveja, outros estão pregando de contenção, outros estão pregando de qualquer maneira, mas eu não ensinei essa maneira. O que importa é que eles estão falando de Cristo. E aquilo que eles estão falando no nome de Cristo, isso vai trazer para mim a salvação, porque eu anunciei Cristo. Agora, se o anunciar a salvação dele errado, vou pensar assim, não vai ser o resultado daquilo que eu peguei, mas de qualquer maneira, ele está dizendo que aquilo que ele plantou no nome de Jesus foi e espalhou. Ele está dizendo que a salvação dele, para ele, está garantida. E para ele, no 20, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada seria o quê? Confundido. Antes de toda confiança, será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Então ele disse que ele não tem confusão para ele. Não tem problema, Não né? tem problema, não tem dúvida de Cristo. Agora que ele se anuncia de maneira errada, O peso vai cair sobre ele. vai cair sobre ele. Mas o importante para ele naquele momento e sempre é o nome de Cristo. Porque uma vez que a pessoa escuta Cristo, ele tem que tirar lá de banda, tirar a excluída, né? Nós temos que ser a mulher samaritana. Quando o povo for olhar, aí Jesus passa lá, fala com Jesus, eles falam com Jesus, eles reconhecem que realmente é um profeta, pede para eles ficar com ele, ele passa 2 dias com eles. Aí depois eles vão na casa da mulher, se curta com a mulher, né? E diz assim, pela hora, não é mais curta dele. Né? Mas é aquilo que ele fala. Exatamente. Eles realmente tocaram, né? Na mensagem central que Cristo deu para ele. Mas a gente viu que houve, né, uma pequena semente que foi plantada naquela semente. Esse foi para os olhos humanos que ela está samaritana para anunciar, para levar. Ela não tinha contexto tudo lá naquela palavra. Então o povo vai saber mais tudo que Deus falou. Mas é aquilo que eles vão ouvir nos livros. Foram lá os relatórios, né? E Jó para sempre. Vamos lá para o versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ele está falando aqui com a convicção, né, que o viver para ele, a vida diária dele, a essência dele na terra, o que ele produzia através do corpo dele, era para se entregar a Cristo. Né? E ele diz que se ele morrer para ele, é um grande lucro. Ele estava mostrando que ele estava depositando a vida dele totalmente num investimento que ele ia ter um retorno. Né? Esse retorno para ele, ele diz que é lucro, né? A morte dele para Cristo. Versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto, olha só o pensamento dele. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que ele diz. Ele diz, olha, se eu não morrer, eu continuar na carne, e se eu viver na carne trazer mais almas, né, mais fruto, aquele fruto aqui,
a gente sabe que Paulo ele realmente tinha um fruto do Espírito, né? Mas nesse contexto aqui, esse fruto é almas, pessoas. Né? A gente vê que é pessoas. Entretanto, se o viver da carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de seguir. Se eu estou aqui com vocês, para mim é lucro. Mas se eu morrer, é lucro também. E versículo 23, ora, de um outro lado, estou constrangido, desejando partir e estar em Cristo, ou que tem incomparavelmente melhor. Ele estava dividido, mas a gente vê que ele era um homem, ele já tinha vivido demais, ele já tinha sido açoitado, né, de várias vezes. Ele levou 39 menos uma, né? Aí quando chegava às 39 menos 1, os guardas não sabiam o tanto que tinha batido no sujeito, começava de novo. Então esse homem é como fala lá no início do enviado, quando Jesus aparece lá, não, aparece a ele no caminho, e ele chama o Ananias para falar, ele diz, olha, o que importa, agora ele vai sofrer tanto, né, pelo meu ministério. Então Paulo ele já estava realmente já bem massacrado, ele estava aquela uva bem pisada, sabe? O próprio Senhor já recebeu. Então ele diz, ora, de um outro lado, estou constrangido, desejando, um desejo de partir e estar com Cristo, ou incomparavelmente melhor. Então a gente vê, irmão, que ele não era o caso dele desejar a morte, ao ponto de querer se suicidar, mas ele via que o trabalho que ele estava fazendo para Deus, através do corpo dele, a qualquer momento poderia, né, trazer uma perda, né, da vida dele carnal. Mas essa perda da vida dele carnal para ele não era realmente mais nada. Porque quando ele realmente perdia a vida carnal para se encontrar com o Senhor, né, era incomparavelmente melhor. Mas que mente é essa, né, irmão? A pessoa está numa vida totalmente ligada, né, ao ponto de dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Tudo isso, quando ele começou a levantar esse primeiro ponto, né, ele traz, né, ele traz para nós que a vida material ela não tem prazer, né? Não tem prazer futuro. O prazer é agora, né? É o comer, o beber e o satisfazer. Paulo me mostra que a carne, né? Se a carne morresse, ele estava seguro com o seu Senhor. A maneira que Paulo ele se expressa, na maneira que ele se expressa aqui nessa passagem bíblica, é como se ele, naquele momento, ele tivesse a escolha realmente. E ele abriu a boca e disse: Senhor, me leva agora, eu já quero ir. Né? A gente lendo aqui, analisando, é como se Paulo mesmo, na hora que ele quisesse dizer assim: ó, Senhor, pode me levar agora, eu quero estar contigo. Né? Ela vai entender assim, vai falar, vai pôr a mão nos bons, né? Vou ficar lá de pouco na casa. Como se ele tivesse a escolha de, no momento que ele quisesse ir, ele falasse com o Cristiano, não era quando ela teve mais tanta perseguição, tanta prisão, tanto açoite, porque realmente pode ele padecer no meio do mercado. Sabe mais quantos anos ele estava mais ou menos aqui, ó?
em 66. Se ela é contemporânea de Jesus, ali eu tinha 60, mais de 60 anos. Era um coroa, né? Vai ceder. Talvez tivesse isso, né? Talvez ela nasceu Porque quando ele mataram Estevão, ele era um rapazinho, né? talvez eu tinha dado de Cristo, né? Era mesmo já, mas tinha uns 32 anos. Talvez os É, 25 Ó, fizeram uma conta aí que logo depois da conversão dele, ele passou 11 anos calado. A gente vê, né, ele começa a pregar, aí da cidade ele passa 11 anos calado. Isso estudando a velha aliança todinha. Quando ele vem com essa bagagem toda de mostrar que a antiga aliança, os judeus tinham sido aniquilados por uma pessoa de Cristo. Cristo Jesus era aquele Cordeiro de Deus que tinha pregado no mundo. Aí ele vem, passa 11 anos, aí passa mais 11 anos, não, passa mais 22 anos pregando. Então, se ele tinha 33, né? Com mais 33 anos, 65. Então, ele estava mais ou menos nessa idade, com 66 anos, já quase 70, né? Dizendo, Senhor, Vai ser que tu leu pouco, história, tu leu 12 anos parado. 11 anos. Paulo, 11 anos. 11 anos parado. Parado assim, ele foi para o campo, no deserto, para estudar. mas foi um estudo de tudo, né? É isso o comentário. Porque a Bíblia nos mostra assim que Ela já sai que ela não se molhar, né? isso, se a gente vê essa. Quem colocar enxerga na natureza de Deus. Se a gente vê essa. Agora, ele leu o Velho Testamento, a gente vê, né, que mais tarde ele diz: olha, manda minha capa, o que sobrou na vida de Paulo? Uma capa, os pergaminhos, né? E só. Diz: traz a minha capa e meus pergaminhos. Os pergaminhos eram o que era? O Velho Testamento, que ele lia e via Cristo lá no Velho Testamento e passava para a Irmandade. Então, versículo 25: e convencido disso, que estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na terra, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de nos gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença, né, de novo conosco. Então, vamos encerrar nesse ponto aqui. Né? Então, a gente vê que o anseio de Paulo era estar realmente buscando, né? Estar mais diante do Senhor. Né? Ele diz aqui em outros: Pai, eu estou me oferecendo a Ti como sacrifício próximo. Né? E a gente sabe que o fim de Paulo, né, foi uma decapitação. Ele, sendo romano, mesmo assim, ele, depois dessa prisão, a gente vê que o livro de Atos, né, continua, ele não tem um fechamento. Então, o livro de Atos é você, eu, é cada um de nós. Nós estamos escrevendo ainda o livro de Atos. Amém? Amém. Estou vendo os tópicos. Tá bem. Vamos orar, né? Orar ao Senhor, que bom. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, Deus majestoso, eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado pelo teu livre trabalho nessas vidas. Muito obrigado por Senhor ter resgatado a nossa boa maneira de viver. Deus trazendo a reconciliação. O sangue de Cristo, Deus, que perdoa e purifica os nossos pecados. E hoje, Senhor Deus, nós somos o teu povo, raça eleita,
sacerdócio real, viver em unidade, Senhor Deus, buscando cumprir a tua vontade, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é segundo a tua vontade. Perdoa nossas ofensas, Deus, perdoa nossas falhas. Nós não somos perfeitos. Todo dia nós erramos, Senhor Deus. Mas que isso não venha ser um pretexto, que isso não venha ser um escape, Senhor Deus. Pois a tua palavra diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado fiel. Mas essa palavra não é para a gente pecar, Senhor Deus. Mas se por acaso acontecer que nós pecarmos, que nós não venhamos desistir, que nós venhamos buscar, Senhor, a tua retidão, a tua equidade, Senhor, a tua justiça que é poderosa e pode, Senhor Deus, nos perdoar, pois as tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, que venhamos, Senhor Deus, procurar produzir o fruto do Espírito Santo. E quando nós produzirmos, que nós não venhamos querer ser melhor do que ninguém, que nós não venhamos dar o nosso testemunho, Senhor Deus, de autoconfiança ou de resultado, como se fosse, Senhor Deus, uma coisa nossa. Não, Senhor Deus, nos diminui, nos esvazia, e que Tu venha ser agradecido, que Tu, Senhor Deus, venha ser glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sabe, quero